Bom, vamos relembrar os comandos básicos aqui. Primeiro comando, line, ele vai desenhar uma linha e o atalho é o L. Então quando eu digito L aqui e dou Enter para confirmar o L, a primeira coisa que ele me pede é determinar o primeiro ponto da linha. Eu clico em algum lugar na tela, direciono o mouse para onde eu quero desenhar a linha, e muito importante aqui, a linha nesse momento ela está solta, né? Ela desenha na direção que eu quiser. Então aonde tiver meu mouse e eu colocar a medida que eu quero, a linha vai ser desenhada nessa direção. Então, por exemplo, aqui vou fazer uma linha de 1000 nesse sentido. Viu? Ele fez exatamente na direção que ela estava apontada. Então é muito importante, cada vez que a gente desenhar uma linha, a gente ter o orto ligado. Ele está aqui embaixo e você pode ligar com o F8. Então quando eu digito F8 aqui, a linha ela fica ou horizontal ou vertical. Essa é a única maneira de fazer uma linha reta de verdade, tá? Então, por exemplo, se você não tiver com o orto ligado, mas aqui ainda estiver mostrando 0 graus, vou deixar aqui 0, vou desenhar aqui uma linha de 2000, aparentemente ela está reta, mas vamos confrontar agora, ligando o orto. A de baixo é a linha feita com o orto ligado, a linha de cima é a feita sem o orto ligado. Essa é a diferença que dá. Então sempre que vai desenhar uma linha, deixe o orto ligado para a gente garantir que essa linha estará sempre reta. Ok? Então é L, Enter, primeiro ponto da linha, direção em que eu quero desenhar essa linha. Então a linha tem que estar apontada para a direção que eu quero, sempre. Então se eu quiser ela para a direita, ela tem que estar para cá. Se eu quiser ela para a esquerda, ela tem que estar para a esquerda. Ou para cima aqui, ou para baixo. Então na direção que eu quero e a medida que eu quero. Vou colocar 1500 aqui. Desenho a linha que eu quero. Quero desenhar um quadrado aqui. Próximo passo aqui é a linha para cima e a medida que eu quero. Próximo passo, a linha para a esquerda, 1500. E posso digitar a medida ou simplesmente clicar na referência no final da linha aqui. Então sempre que aparece esses pontos verdinhos, ele até escreveu aqui endpoint, então ele está pegando uma referência de final de linha. Aparecer esse verdinho, se eu clicar, a linha vai fechar ali onde está o verdinho representado. Fechou? Dei ESC para sair do comando. Próximo comando, retângulo. Então o atalho para a gente desenhar o retângulo é REC, R-E-C. Eu digito REC, dou Enter para confirmar. Ele vai pedir sempre onde vai iniciar o seu retângulo ou o seu quadrado. Clicou no início, aqui não tem jeito. Aqui ele vai te pedir sempre duas medidas, tá vendo? Uma medida horizontal e uma medida vertical. A medida horizontal é o X e a medida vertical é o Y, igual está representado aqui embaixo. Sempre a primeira medida vai ser a do X e depois a do Y. Então se eu quero um quadrado aqui, eu vou fazer um quadrado de 1500, quadrado com todos os lados iguais, obviamente. Eu digito 1500, essa é a medida do X, digito vírgula, ele já vai automaticamente pedir a medida do Y, eu digito 1500 novamente. Já fez o quadrado aqui com 1500. Quero desenhar um retângulo. Comando REC, Enter. Seleciono onde ele vai iniciar e coloco as duas medidas. Então vamos supor que esse tem uma medida de 1000 horizontal, vírgula, 500 na vertical. Então ele tem 1000 nesse sentido e 500 nesse sentido. Aqui não tem jeito, tem que digitar as duas medidas separadas por vírgula. E se for medida quebrada, vou dar um zoom aqui, desenhar um retângulo, REC, Enter. Primeiro ponto do retângulo, do quadrado,
Vou fazer um quadrado com 20,5. 20, então ao invés de usar vírgula para determinar o ponto 5, eu uso o ponto efetivamente. 20,5, vírgula para ir para a medida vertical e digito a próxima medida. Vou colocar 20,5 também. Então ele faz um quadrado com medidas quebradas. Próximo comando, círculo. Atalho C, Enter. Ele sempre pede onde é o ponto central do círculo, então eu clico onde eu quero que seja o centro do meu círculo. Dou uma arrastadinha no mouse só para ver que ele pegou o comando mesmo e digito o raio dele. Tá vendo a linha amarela tracejada? Ela representa o raio. Então, se eu quero desenhar um círculo com um diâmetro de 40 milímetros, o raio vai ser a metade. Para desenhar um círculo com diâmetro de 40, eu coloco que o raio é 20. Dou Enter, o círculo está pronto. Círculo de novo, clico no ponto onde eu quero que seja o ponto central do meu círculo, ando com o mouse. Tem uma outra possibilidade aqui. Eu não quero colocar o raio, eu quero colocar o diâmetro. A gente vem com o mouse aqui embaixo, ó, e clica na palavra diameter aqui embaixo. Cliquei, ele vai pedir o diâmetro do círculo. Então, se eu tenho um círculo com um diâmetro de 40, é só eu digitar 40. Nesse caso, eu não preciso dividir por 2, porque eu já estou informando o diâmetro corretamente. Formou o círculo. Comando de cópia, CO. CO, Enter. Sempre ele pede para você selecionar o objeto que você quer copiar. Então, vou selecionar esse círculo aqui. Ele continua pedindo para você selecionar os objetos, porque você pode selecionar quantos objetos você quiser. E assim que eu terminar de selecionar todos, eu dou Enter para confirmar que eu já selecionei todos os objetos. Enquanto eu não der Enter, ele não vai para o próximo passo. Aí ele pede aonde eu quero pegar esse círculo para que eu possa criar uma cópia dele. Nesse caso que eu vou pegar no centro, cliquei no centro. Agora, para onde eu quero jogar esse círculo? Vai ser, aqui é bem parecido com a linha, então eu coloco o mouse para a direção que eu quero o círculo e digito a medida. Então, por exemplo, eu quero esse círculo distanciado de 100. Ele continua deixando eu copiar esse círculo. Se eu não quiser criar mais cópias, eu dou um ESC e saio do comando. Agora vamos garantir que ele desenhou na medida que eu pedi para ele. Pegando de centro a centro aqui, ele desenhou um círculo com uma distância de 100 milímetros um do outro. Ele copiou esse círculo para cá com uma distância de 100 milímetros. Ok? Vamos de novo. CO, Enter. Ele sempre pede para selecionar os objetos. Eu seleciono o objeto. Já selecionei todos os objetos. Aviso ele que eu já selecionei. Dou Enter. Seleciono aonde eu vou pegar nesse círculo para ser a minha referência de cópia. Então eu quero pegar ele no centro. Peguei ele no centro. Já criou a cópia. E a cópia está sendo... ela está fixada pelo centro aqui, tá vendo? Então se eu mexer ele para cá, se eu mexer ele para cá, eu estou arrastando ele pelo centro. Agora onde eu vou deixar essa cópia que eu criei? Eu coloco a direção... mostro com o mouse a direção que eu quero que ela vá. E com o teclado eu digito a medida. Então, se eu quero colocar 100 nesse sentido de cá, eu deixo o mouse no sentido de cá, digito 100, dou Enter, ele cria a cópia ali onde eu falei. Vamos conferir. 100 de distância. Esse círculo deveria ter 40 de diâmetro. Certinho. Agora eu quero mover. Esses dois círculos estão a 100 milímetros de distância um do outro, considerando o centro deles, né? Eu quero mover, eu quero que eles fiquem a 50 milímetros de distância e não 100. O comando de mover é o Move.
e o atalho é o M. Então, quando eu quiser mover, eu venho em M, Enter, seleciono Select Objects aqui. Então, eu seleciono o que eu quero mover esse círculo aqui. É só ele que eu quero mover, então eu dou Enter para confirmar que eu já selecionei todos os objetos. A próxima coisa que ele me pede é especificar o ponto base aqui, ó, Specify Base Point. Eu vou selecionar um ponto onde eu vou pegar o meu objeto para que ele seja movido. Então vou pegar ele pelo centro. E aí ele me pergunta onde eu quero deixar esse círculo. E aqui é parecido com a linha e com o copy que a gente acabou de fazer. Jogo o mouse para a direção que eu quero. No caso, como eu quero diminuir essa distância de 100, eu tenho que jogar ele para cá. E como eu quero deixar a distância de 50, é só eu mexer ele 50 para a esquerda. Então coloco o mouse para a esquerda aqui. Não importa se está aqui, tanto faz. Ele vai entender, ele vai considerar somente a medida que eu colocar. Coloquei 50, dou Enter e ele foi movido para uma distância de 50 de entrecentro. Próximo comando, Rotate, para rotacionar objetos, comando RO. Vamos supor que eu quero esse círculo daqui, aqui em cima e não aqui do lado. Então eu vou fazer uma rotação disso daqui 90 graus. Né? Dou o comando RO, Enter, seleciono o que eu quero rotacionar, selecionei, dou Enter para dizer que eu já selecionei tudo, especifico onde vai ser o meu ponto de rotação. Então se eu quero que esse círculo rotacione 90 graus para cá, que ele venha parar aqui em cima, o meu ponto de rotação vai ser aqui. Tá vendo? Então se eu mexo com o mouse ele já mostra qual a possibilidade aqui, as possibilidades que eu tenho de rotação. Agora é muito importante analisar esse símbolo que está aqui no mouse, né? Tá vendo que ele está com o símbolo de rotação está anti-horário? Então o valor que eu digitar, ele vai rotacionar no sentido anti-horário, de acordo com o valor. Mas nesse caso aqui eu quero rodar ele para cima, que vai contra esse símbolo aqui. Toda vez que vai contra é negativo. Então eu digito menos 90 graus, dou Enter e ele rotacionou esse círculo 90 graus com base nesse ponto. Vamos fazer uma linha. L, Enter, ponto inicial da linha, direção que eu quero, digito a medida, vou fazer uma linha aqui de 80 e dou Enter. Então eu fiz uma linha de 80 aqui, mas vamos supor que eu quero que essa linha esteja num ângulo aqui de 30 graus. Eu pego essa linha, rotaciono, né? Vamos fazer o comando primeiro, rotacionar, RO, Enter. Seleciono o objeto que eu quero rotacionar, Enter. Onde que vai ser a minha base de rotação? Bom, eu quero que essa ponta suba 30 graus. Então a minha base de rotação vai ser aqui. Esse ponto vai ser o ponto fixo. E todo o resto do meu objeto vai rotacionar com base nesse ponto aqui. Segurei aqui. O ângulo de rotação agora, como eu quero que essa ponta suba para cá, né? Ela está coerente com o meu símbolo de rotação. Ela está na mesma direção do meu símbolo de rotação. Então o valor é positivo. Digito 30 graus, dou Enter. A linha subiu 30 graus. Vamos confirmar. Vou criar uma linha de referência aqui embaixo. Digitar D de dado, A de amor, N de navio, Done. Dou Enter. Esse é o comando para a gente medir ângulo. Seleciono a linha de baixo, seleciono a linha de cima. Eu vejo que a minha linha está a 30 graus exatamente como queríamos. Agora, comando Mirror. Eu vou mover essas duas linhas para cá só para facilitar o exemplo, tá? Vamos supor que eu preciso desse mesmo desenho aqui espelhado para esse lado de cá.
eu posso fazer o desenho novamente, né? Criar uma linha aqui, criar a linha aqui com a medida que a gente tinha. Deixa eu ver quanto que ela tem. Então, desenho uma linha de 80 para cá. Vou rotacionar ela. Agora, como eu quero que essa ponta daqui suba, ela está ao contrário do meu símbolo, então é menos 30. E faço a linha de baixo. Fiz, mas tem uma forma muito mais rápida, que é usando o Mirror, que eu vou fazer exatamente esse desenho, só que espelhado. Então eu digito MI, Enter, seleciono o que eu quero espelhar, no caso dos dois, já selecionei, dou Enter. Aí ele me pede aqui o primeiro ponto da linha de espelho, então eu tenho que desenhar para ele uma linha que o programa vai entender que é o espelho, e com base nisso ele vai fazer o rebatimento desse desenho para o outro lado. Então, se eu pegar aqui e desenhar a linha para cá, ele vai entender que essa linha amarela é o espelho e que ele tem que espelhar esse desenho que eu selecionei para o outro lado. Se eu jogar essa linha para cá, tá vendo? O espelho mudou de direção, então ele está espelhando numa outra posição o desenho que eu quero, que não é o caso aqui. Eu quero que ele espelhe para cá, então eu desenho a linha nesse sentido aqui. Cliquei, ele vai me perguntar se eu quero apagar o objeto original. Eu não quero apagar o objeto original, quero manter. Tá pronto. Vamos lá de novo. Digito o comando MI, Enter, seleciono o que eu quero fazer o espelhamento. Terminei de selecionar, aviso ele, dando Enter. Primeiro ponto da minha linha de espelho. Eu vou clicar isso aqui só para ter uma referência. E coloco para cima porque eu quero que o meu espelho seja nessa direção que está essa linha tracejada. Clico novamente para desenhar a linha. Ele pergunta se eu quero apagar o objeto original. Dessa vez eu vou querer apagar o objeto original só para exemplificar. Quando eu clico aqui, o primeiro objeto some. Ele simplesmente espelha e apaga o anterior. Agora o comando offset. Ele vai criar cópias de linhas. Ele vai criar linhas paralelas, aliás, ou círculos utilizando o mesmo centro. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero criar aqui dentro desse... Vamos fechar aqui. Vamos fechar um triângulo aqui. Eu quero criar dentro desse triângulo um triângulo exatamente igual, com uma distância pequena de uma linha para outra aqui. Então eu vou criar linhas paralelas desse triângulo aqui dentro dele. Eu dou o comando offset. Vamos supor que a medida que eu quero de distância dessa parede para a parede interna seja de 5. Então ele sempre vai... Vamos de novo. Enter. Ele sempre pergunta a distância primeiro. Então eu digito a distância que é 5. Confirmo com Enter. E aí ele pede para eu selecionar o objeto que eu quero dar offset. No caso eu quero essa linha para dentro. Quero essa linha para dentro. Quero essa linha para dentro. Terminei. Dou um Enter ou ESC e saio do comando. Vamos de novo. Offset é o O. Enter. Ele sempre pede a distância primeiro, que no nosso caso é 5. Enter. Seleciono o objeto que eu quero copiar. Coloco o mouse para a direção em que eu quero que essa cópia esteja. Então se eu colocar o mouse aqui para fora, a cópia vai lá para o lado de fora. Mas eu quero essa cópia para dentro. Coloco o mouse na direção aqui para dentro do triângulo e clico. Seleciono a próxima linha.
jogo na direção, coloco o mouse para a direção que eu quero, a cópia dessa linha, clico. Próxima linha, seleciono a linha, jogo o mouse aqui para dentro e clico. Aí sobrou todas essas linhas que a gente vai cortar no próximo comando. Vamos fazer agora do círculo. Eu quero desenhar um círculo aqui dentro que estejam distanciados de 5 também. Offset, comando O, Enter. A distância ele está pedindo, ele já está mostrando 5 aqui. Então, se eu quero realmente essa medida, basta eu dar um Enter. Seleciono o que eu quero que seja copiado. Coloco o mouse na direção que eu quero a cópia. E como eu havia dito anteriormente, eu quero a cópia para dentro. Jogo o mouse para dentro e clico. Se eu quisesse um offset para fora, eu clico. Selecionaria o objeto, jogo o mouse para fora e clico do lado de fora. Jeito bem rápido de criar cópias padronizadas. O próximo comando será o trim, que é aparar linhas. Ele não apaga linhas inteiras, ele apaga pedaços de linha. Então, se eu quero apagar linhas inteiras, eu seleciono o que eu quero apagar e dou um delete. Para desfazer, eu digito U, Enter. Agora, para aparar pedaços de linhas, eu uso o trim, comando TR. Aqui a gente vai aparar essas pontas aqui, para que o triângulo fique perfeito aqui dentro deste outro. TR, Enter. Dou mais um Enter, para eu não ter que selecionar limites para ele. Começo a clicar nas pontas que eu quero aparar. Essa. Essas duas pontinhas aqui eu não consigo aparar com trim, porque elas se tornaram linhas inteiras, então ele não apaga a linha inteira. Eu tenho que sair do comando, selecionar a linha e delete. Clico em delete. Delete. Prontinho. Vamos de novo. TR, Enter. Dou mais um Enter, para ele não me perguntar sobre limites, e começo a aparar as pontas que eu quero. Aquela hora eu havia apagado a de dentro primeiro, o que me gerou uma linha inteira do lado de fora. E aí eu não consigo aparar com trim. Então, se eu vier aparando de fora para dentro, eu consigo num comando só apagar toda essa ponta aqui. Aqui é a mesma coisa e está pronto. Dou um Enter ou um ESC para sair. Opa, esqueci uma aqui. Agora sim, pronto. Próximo comando, EX. É o contrário do trim, ele vai estender a linha que você selecionar. Então, como é que isso funciona? EX, Enter. Dou mais um Enter para ele não me perguntar sobre limites. Como eu tenho que mudar um negócio aqui, o seu não precisa. Aí. Bom, ele não vai me perguntar sobre limites agora. Passo o mouse na linha que eu quero estender. Se eu quiser estender essa linha aqui, do triângulo, eu passo o mouse sobre ela. Se eu tiver da metade para cada linha, ele vai estender esse lado, até ele achar um obstáculo aqui. Se eu tiver do meio para cada linha, ele vai estender aquela ponta até o próximo obstáculo. Então, vou estender aqui, vou estender aqui, até o próximo obstáculo. Daqui ele não estende mais, porque ele não tem mais nenhum obstáculo aqui na frente. Para cá ele estende. Se eu passar o mouse aqui, então ó, da metade para cá ele vai tentar estender para a direita até o próximo obstáculo. Como eu não tenho nenhum, ele não vai estender. Mas na esquerda aqui, se eu passar o mouse, ele vai estender até esse obstáculo. Dou Enter para sair do comando, ou ESC. Está pronto.
Vamos apagar agora, novamente com o trim, que a gente fez aqui com o Extends. Então, TR, Enter, mais um Enter, apago essa ponta e apago essa ponta. Próximo comando, Fillet, ele vai pegar os cantos vivos aqui e vai criar raio nesses cantos vivos, tá? Vou excluir esse triângulo aqui de dentro para facilitar. Então vamos supor que aqui eu não quero essa ponta, eu quero que aqui seja um raio de 2. Eu uso o comando fillet. Aqui está escrito errado, tá? É F. O comando de fillet é F, não é FI. Então, digito F, Enter. Ele já pede para eu começar a selecionar os objetos. Os objetos que eu vou selecionar vai ser onde ele vai desenhar o raio que eu quero. Mas antes de eu começar a clicar, eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Aqui, ó, está escrito radius igual a 0. Eu não quero um radius igual a 0, eu quero igual a 2. Então eu clico no raio, aqui na palavra radius, digito o valor do raio que eu quero, dou Enter. Pronto, agora o raio é 2, posso selecionar os objetos. Se eu quero criar um fillet aqui, eu vou selecionar as duas linhas que fazem parte de onde eu quero o raio. Clico nessa linha, independente de onde for, é na linha que eu vou clicar, não precisa clicar aqui na pontinha. Pode clicar em cima da linha e na outra linha envolvida. Então só de eu passar o mouse aqui ele já mostra como é que vai ficar. Se ao invés dessa linha eu selecionar essa, ele vai criar um raio aqui. Ó. Então se eu passar o mouse aqui ele já mostra como é que vai ficar. Mas eu quero o raio aqui. Cliquei na linha, está pronto. Esse aqui ele já sai do comando automaticamente. Então fique esperto se você for criar mais raios para repetir o comando, né? Então vamos supor que eu quero um raio de 2 nessa ponta aqui também. Como que a gente faz para repetir um comando? Posso digitar Enter, posso digitar barra de espaço, ou para aqueles que configuraram naquela outra aula, eu clico com o botão direito do mouse. Cliquei com o botão direito, ele já apareceu o comando de fillet aqui, com o raio de 2, que a gente já tinha determinado. Então eu quero um raio que envolva essa linha e essa linha. Agora se eu quiser um raio de 5 aqui em cima, eu vou voltar para o comando, vou repetir o último comando, posso digitar Enter, posso digitar barra de espaço, ou posso clicar com o botão direito do mouse. Aqui ele está me mostrando que é o raio de 2, está vendo aqui? Radius igual a 2, não é isso que eu quero um de 5. Então eu entro novamente na palavra radius, digito 5, Enter, e seleciono as linhas envolvidas. Prontinho. Vamos repetir. Comando fillet F, Enter. Presto atenção no raio. Qual raio que ele está me dando aqui. Ele está me dando um raio de 0, não é isso que eu quero. Eu quero um raio de 2. Para isso eu tenho que configurar ele clicando aqui. Cliquei aqui, digo que é o raio de 2, dou Enter. Agora eu seleciono onde eu quero o raio. Eu quero um raio que envolva essa e essa linha. De novo, repito o comando. Botão direito do mouse. Eu quero um raio que envolva essa e essa linha. E, para fazer em cima, eu repito o comando. Mudo o raio, que ele está 2. Eu não quero um raio de 2 aqui, eu quero um raio de 5. Então eu configuro ele aqui, dizendo que é 5. Dou Enter. Seleciono essa e essa linha. E ele desenha um raio de 5. Próximo comando. Comando chamfer, para criar chanfros ao invés de raio. Só voltando um pouquinho no fillet aqui, só para explicar uma outra coisa. Você não precisa ter essa linha fechada para desenhar um raio, tá? Então vamos supor que essa linha esteja aberta, dessa forma aqui. Eu não preciso fechar ela para desenhar o raio. Eu dou o comando de fillet,
vejo o raio que ele está me dando, configuro para o raio que eu quero, clicando aqui, 2, Enter, seleciono essa linha e a hora que eu passar o mouse aqui, ele já calcula onde vai ser o raio e já desenha para mim. Então não necessariamente eu preciso ter ela fechada. Agora no chamfer ele é um pouquinho diferente, mas ele segue a mesma linha. Comando CHA, do Enter. Aqui para desenhar um chanfre a gente vai ter duas medidas, né? Eu posso determinar pelas medidas, colocando duas medidas, ou posso determinar o ângulo que eu quero no chanfre. Então vamos supor que eu quero um ângulo de 45 graus aqui, com 2 milímetros de distância aqui da quina até o começo do chanfro. Eu vejo aqui, ó, ele está 0 e 0, ele está desconfigurado. Então eu clico no Angle aqui e determino. A primeira coisa que ele me pede é a distância da quina até o começo do chanfro, que eu falei que era 2 milímetros. Digito 2, dou Enter. Aí ele me pergunta o ângulo do chanfro, que eu havia dito que era 45 graus. Digito 45, dou Enter. Agora eu posso começar a selecionar os objetos. Eu quero um chanfro que envolva essa linha e um chanfro que envolva essa linha. Então ele desenhou aqui. Né? Vamos conferir só se está na medida que a gente pediu. Vou estender essa linha. Estender essa linha com comando. Corto aqui. Então, se eu pegar a medida daqui para cá, tem que dar 2. E se eu pegar a medida desse ângulo, tem que dar 45. Certinho. Vamos tentar fazer ele sem ter uma ponta fechada. Cortar aqui. Deixar aberto. E vamos lá. CHA. Ele já está me dando aqui, ó, uma distância de 2 com um ângulo de 45, que é o que eu quero. Então não preciso configurar ele. Basta eu selecionar as linhas envolvidas no chanfro. Essa e essa. Ele terminou a linha e criou o chanfro automaticamente. Tá faltando um comandinho aqui, que é o array. Né, que ele vai criar cópias múltiplas e sistemáticas. Vamos apagar esse círculo aqui. Eu vou afastar esse triângulo daqui. Então se eu digitar AR Enter, que é o comando do array, o atalho do array, ele pede para eu selecionar os objetos que eu quero criar, que eu quero fazer essas cópias, né? Então eu quero copiar esse círculo aqui. Selecionei. Terminei de selecionar, Enter. Tem 3 tipos de array. Vamos focar no retangular e no polar. O retangular ele vai criar cópias de maneira reta aqui, né? Vamos selecionar o retangular. Ele já me deu uma opção aqui. Então ele criou 1, 2, 3, 4 colunas. Com 1, 2, 3 linhas. Então esse aqui é um array de 4 colunas e 3 linhas. Eu posso configurar isso. Se eu quero deixar 2 colunas apenas, eu venho aqui na coluna, Columns, clico e digito que são 2. 2, Enter. A próxima pergunta que ele me faz aqui, ainda nas colunas, é qual distância que eu quero entre as colunas. Então eu preciso saber essa informação também. Vamos supor que eu quero uma distância de 50. Digito 50, dou Enter. Configurou minhas colunas. Mas vamos supor que eu quero só 2 linhas também. Como que eu configuro a linha? Aqui no Row. Clico no Row. Digo para ele que são só 2 linhas. Dou Enter. Ele me pergunta qual que é a distância entre as linhas. Vamos supor que também seja 50.
digito 50, dou Enter, ele ajusta de acordo com as configurações que nós fizemos. E esse é o array retangular, ele faz cópias de maneira reta aqui, né? Vamos supor que eu quero mais colunas, quero 10 colunas, 10 Enter, com uma distância de 60 entre elas, e quero 5 linhas, com uma distância de 70 entre elas. Dou Enter para sair do comando, vamos medir. 60, 70. Então eu tenho 10 colunas distanciadas de 60 milímetros com 5 linhas distanciadas de 70 milímetros. Posso fazer array com qualquer forma. Então se eu quero fazer com esse aqui também, seria a mesma coisa. AR Enter, seleciono o objeto que eu quero fazer o array, dou Enter. Escolho o tipo do array, no nosso caso vamos fazer o retangular primeiro. Ele já me gerou uma opção aqui, mas eu não quero assim, eu quero 2 por 2, duas colunas com duas linhas. Eu venho primeiro na coluna, digito o número de coluna que é 2, coloco a distância entre elas, vamos colocar aqui 120. Já ajustou para duas colunas, agora eu configuro as linhas, clico aqui em Row, coloco que são duas também, dou Enter. Digo que vou manter os 60 aqui na distância entre elas, já está escrito aqui, dou Enter. Enter, Enter, configurou certinho o array pra gente. Agora vamos supor que eu quero... Deixa eu desfazer isso daqui. Vamos supor que eu quero criar cópias rotacionando. Então eu digito AR Enter, que é o comando do array, seleciono o que eu quero copiar rotacionando. Vou copiar só esses 4 aqui de cima, não vou pegar o quinto aqui de baixo. Selecionei, dou Enter. Eu quero o polar agora, para ele fazer cópias rotacionando. O que ele vai me pedir aqui? Um ponto base, qual que vai ser o centro dessa minha rotação. Eu quero que tudo isso rotacione em torno desse círculo aqui, ó. Ele criou 1, 2, 3, 6 cópias ao redor desse círculo, que foi onde a gente definiu o ponto base. Se eu quero mexer na quantidade de itens copiados, eu venho no itens aqui embaixo e coloco a quantidade que eu quero. Vamos colocar 3 nesse caso aqui e dar Enter. Então ele já ajustou para 3. Muito interessante, ele está distribuindo a quantidade de itens em 360 graus aqui, né? Ele está pegando uma circunferência completa e distribuindo a quantidade de itens nesses 360 graus de forma igual. Vamos supor que eu não quero 360 graus, eu quero só 90. Eu quero que ele distribua esses 3 itens que eu disse para ele fazer em 90 graus apenas. Então eu venho aqui embaixo, clico aqui, ó, Fill Angle, cliquei. Ele me pergunta qual ângulo que eu quero distribuir os itens que eu copiei. Eu quero distribuir no ângulo de 90 e dou Enter. Então ele pegou um ângulo de 90 e distribuiu 3 itens nele. Ah, mas eu queria 90 para o outro lado. Então eu venho aqui no Fill Angle, digito menos 90. Então quando é positivo, ele rotaciona anti-horário, e quando é negativo, ele rotaciona horário. Digitei menos 90, dou Enter, ele fez a cópia para o outro lado. Ok, vamos supor que eu quero em 180.
View Angle 180. Distribuiu 3 cópias do que eu selecionei em 180 graus. Dou Enter para sair do comando e está pronto o meu array polar. Vamos repetir fazendo diferente. Vou colocar ele aqui em cima desse círculo. Vou rotacionar ele em 90 graus aqui. Vou deixar ele mais ou menos no centro aqui. Lembra que eu falei do orto? Desligado, ligado, desligado, ligado. Deixo o orto ligado. Vou criar uma linha de referência e vou colar meu triângulo nela. Essa ponta colada aqui. Vamos supor que eu quero criar cópias desse triângulo ao redor desse círculo aqui. Então eu dou o comando AR Enter, seleciono o triângulo, já selecionei, dou Enter, array polar é ao redor desse círculo, então eu vou selecionar como ponto base o centro desse círculo. E ele já criou as cópias aqui. Mas eu quero 4 cópias, não quero 6. Venho na quantidade de itens, digito 4, dou Enter, está pronto. Agora que interessante aqui, se eu selecionar um triângulo, todos são selecionados. Porque eles estão unidos, porque foram criados juntos. Para eu separar eles, eu quero mover algum aqui, quero fazer alguma coisa diferente. Para eu separar eles, seleciono e dou o comando X de Explode. Ele vai separar todos os objetos unidos. X, Enter, separou. Então estão todos individuais agora. Olha uma coisa interessante aqui. Agora olha que interessante aqui. Vamos fazer um comandinho contrário do Explode. Vou usar o comando PE. P de pato, E de elefante. Ele vai juntar as linhas ao invés de separar. Vai juntar o que está separado aqui, né? Então dou um PE, Enter. Seleciono uma linha. Uma das linhas aqui do triângulo. Nesse caso aqui, vou selecionar essa. Ele pergunta se eu quero transformar tudo em uma coisa só. Ele já está no Y, que significa Yes, eu dou um Enter. Clico em Join, de juntar, né? Isso aqui significa juntar. E seleciono todas as linhas que eu quero juntar e transformar numa coisa só. Feito isso, dou Enter. Ele continua me pedindo algumas opções, eu não quero mais nada. Dou um Enter que eu finalizo o meu comando. E todas as linhas aqui foram unidas, então elas são uma coisa só. Agora, quando eu dou um offset, vamos voltar lá no offset. Quando eu dou um offset, ó, Enter, eu vou considerar os 5 mm mesmo. Se eu der offset numa linha, ele vai criar uma linha paralela dessa linha que eu selecionei. Agora, quando eu seleciono algo que está totalmente ligado, olha o que ele faz. Vou pedir para ele dar um offset de 5 nesse objeto. Se eu jogo para dentro, ele já cria uma cópia desse objeto com uma distância de 5 entre as paredes, já calcula todas as pontas dela para ficarem iguais. No caso de dentro aqui, como eu não tenho mais espaço, ele criou cantos vivos. Se eu jogar ele para fora, ele aumenta o chanfro e o raio proporcionalmente.